Querido meu, querida minha, eu fiquei impressionada com a descoberta de que não existe esse material como referência para que você possa encontrar com facilidade na internet. Então acabou que eu tenho eu mesma de estar produzindo aí esse material para que você possa compreender um pouco mais acerca da importância da tua compreensão do hebraico. Lembro-me de Pilatos questionando o que é a verdade. Na verdade ele deveria ter falado qual é a verdade, quem é a verdade, mas o que, não é? A verdade é uma pessoa, queridos. Eu quero falar um pouquinho acerca da importância dessa palavra dentro do hebraico, para que você possa compreender os segredos que existem na Lashon HaKodesh, que é o hebraico. Aqui você tem a palavra Emet. Emet, isso mesmo. Emet significa verdade, aparentemente é só algumas letras quadráticas, mas se você for perceber bem, a palavra Emet, ela tem as 3 letras iniciais, finais e a central. A letra inicial, a letra final e a letra central, aonde, de uma maneira, como um recado do Eterno para você, se você quiser compreender a verdade, você vai ter de estudar dentro dos originais que ele tem preparado, tem deixado para você de uma maneira maravilhosa. Eu acredito que esse é o propósito desse vídeo, para que você possa se aprofundar verdadeiramente naquilo que o Eterno tem para a sua vida. Como se não nos bastassem já os problemas de traduções, nós temos os enxertos bíblicos, como por exemplo esse texto que você está lendo aqui, com uma alteração assustadora. Há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Esses 3 são um, e os 3 são os que testificam na terra, não é? Essa é a base acerca da Trindade, em 1 João e Yohanan 5, 7, e nós temos 8 com edição apócrifa, ou seja, eles não se encontram nos textos originais, são um enxerto que inclusive é colocado na frente de cada Bíblia. Se você não conseguiu ler, leia o que está nas linhas pequenininhas, não é? Todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida e não se encontra no texto grego adotado. A pergunta que não quer calar é por que esses enxertos foram feitos e criaram doutrinas onde houve uma grande corruptela das grandezas do nosso Pai, uma vez que o próprio o Shema diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Ou seja, meu querido e minha querida, é muito complexo apresentar um contexto que a própria Escritura diz expressamente que não existe, como o próprio Yeshua disse: ouça, Israel, o Senhor nosso. Queridos, a importância do que o Senhor Yeshua fala em Mateus 5,18, de que não falte nem um iúde, nem um traço na lei, é como nós podemos ver precisamente a constituição de todas as traduções que foram feitas sem levar em consideração essas coisas. Gostaria de falar com vocês acerca de um texto grego de Mateus 26,6, Marcos 14,3, e nós vemos ali essa situação dizendo que o nosso Senhor Yeshua estaria ali comendo na casa de um leproso. Queridos, isso não é possível de modo nenhum. Vamos ler Números 5:1, diz o seguinte: disse o Senhor a Moshe: ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso e todo que padece de fluxo, todo imundo, pode ter tocado em algum, que possa ter tocado em algum morto. Portanto, homem e mulher lançareis para fora do arraial, lançareis, para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, lançaram para fora do arraial, da maneira que Moshe havia dito e instruído. O Senhor Yeshua jamais estaria comendo na casa de uma pessoa leprosa, meus queridos, não é? E qual é o grande problema que nós temos aí de tradução? Nós temos um problema de tradução de uma palavra que, na verdade, foi a palavra garaba, que é fabricante de jarros, que foi traduzido por garba, leproso. Queridos, isso é bastante complexo de lidar com pessoas que estão fazendo a tradução sem essa compreensão precisa das questões que devem ser consideradas, e por esse motivo eu quero colocar esse vídeo aqui. Provavelmente naquele momento que o nosso Senhor Yeshua disse: olha, você vai até aquele lugar e encontrará um homem carregando
um vaso e você entre com ele na casa. E esta é a casa onde nós, se você ler aí Marcos 14, de 12 em diante, no primeiro dia da festa dos pães asmos, não é? Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram aos seus discípulos: onde queres que vamos com os preparativos para comer o Pêssego, né, a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. E segui-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é que o meu aposento e onde irei comer a Páscoa? Queridos, nesse período, quem carregava cântaros na cabeça eram as mulheres, como sempre até hoje nas culturas, quem carrega os cântaros é as mulheres. Então, não pensem vocês que os discípulos chegaram na cidade e tinha um monte de homem com um cântaro de água na cabeça, porque isso não era uma tradição judaica, queridos, essa era uma ação feminina, era uma ação de mulher. Então, encontrar um homem carregando um jarro, provavelmente era um dos servos que estava justamente ajudando este homem que não era leproso, mas era justamente o que fazia jarros, e talvez estivesse lavando um jarro para o acabamento, trazendo essa água. Não era uma água para beber, era uma água para a lavagem dos jarros, para acabamento, ou então mesmo para a confecção dos jarros. Mas era muito fácil para os discípulos encontrar um único homem que estava carregando um jarro na cabeça, queridos, porque quem agia como isso, como a samaritana, vocês podem ver, ela saiu no meio-dia justamente para estar pegando água no poço. Era uma tradição feminina essa questão de trazer um jarro, não é? Então aqui fica muito claro que Yeshua estava na casa de um homem que fazia jarros e jamais na casa de um leproso. Mas a descredibilidade para que alguém do meio científico, de uma pessoa que quer aprofundar-se realmente no conhecimento, vai encontrar erro até de nome de profeta, queridos. Se vocês pegarem ali Mateus 27, versículo 9 em diante, vai tratar de uma profecia dizendo que quem falou foi o profeta Irmiarro, Jeremias, mas na verdade quem falou foi Zacarias, não é? Então é muito complexo para alguém, por exemplo, um judeu, levar a sério um testamento, vamos dizer assim, quando uma situação como essa até de referência, não é? Quem disse isso aí? Quem disse foi tal profeta. Você vai procurar, não é tal profeta, é outro profeta. Então esses zelos, esses cuidados nós devemos ter, e nós temos de reconhecer que as nossas traduções não estão nem de longe aquilo que Adonai deseja para nós, porém elas são produtivas, importantes para mim e para você, e é o legado que nós temos para o conhecimento das Escrituras. Outro contexto que nós já falamos aqui, já abordamos inclusive no livro, no estudo de Atos, da Ruach HaKodesh, é a questão que nós vimos sobre o eunuco, não é? Na verdade, aquele eunuco não era eunuco coisa nenhuma, não existe base para dizer que um eunuco teria ido até o templo para adorar, uma vez que não era permitido aos eunucos que tal situação pudesse ocorrer, não é? Essas traduções, infelizmente, acabam trazendo um descrédito, não é? Trazendo um descrédito que nós não precisávamos estar atravessando. Gostaria de passar mais algumas questões acerca da tradução do aramaico. No texto, que é Marcos 9:49, no grego ainda eu quero tratar, fala sobre salgar a terra com fogo. Neste caso, especificamente, a palavra não é salgar, queridos, é pulverizar. Quando você coloca sal, você pulveriza o sal. Essa seria a melhor palavra para nós encontrarmos as traduções. E vamos encontrar traduções que dão erros graves de interpretação contra a imersão, que acabou criando doutrinas, acabou criando divisões, não é? Batistas, presbiterianos, e uma série de questões apenas por um erro gravíssimo de tradução. Mas eu queria concluir isso aqui, queridos, com um texto da Torá muitíssimo importante, não é? Que eu acredito que nós precisamos sempre compreender essas questões com profundidade. Esse texto eu tinha de tratar com vocês, que está em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que nele crê. Este texto, meus queridos, esse daí é um texto que, na minha opinião sincera, houve uma falta de respeito total
acerca dos originais, acerca daquilo, do objetivo pelo qual isso foi escrito. E eu quero deixar um texto para você em 1 Pedro 1,9, que usa a mesma palavra, mas olha que interessante que a tradução ficou diferente, bem diferente. Obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então, queridos, vamos ficar atentos para compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai, e não nos deixemos enganar acerca das traduções. Estude, 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 e quando você tiver dúvida, estude novamente, porque a Torá não mente. Shalom!